Olá! Vamos mergulhar em uma história e tanto, daquelas que mudam o mapa do mundo. Vamos entender como as 13 colônias britânicas na América decidiram romper com tudo e criar uma nação do zero, os Estados Unidos da América. É uma jornada cheia de idealismo, conflitos e, claro, muita coragem. Para começar, vamos direto para essa cena aqui. Imagina só, um grupo de pessoas se veste de indígenas, invade navios e joga caixas e mais caixas de chá no mar. O que levaria alguém a fazer um protesto tão radical? Pois é, esse evento, a Festa do Chá de Boston, foi muito mais que um prejuízo. Foi um grito de basta, o momento em que a paciência acabou e o caminho para uma revolução ficou bem mais curto. Ok, para a gente entender essa revolta toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Afinal, quem eram esses colonos? E o que eles foram fazer na América para começo de conversa? E tudo começa aqui, no mar. Por muito tempo, a Espanha era a dona dos oceanos, mas, no final do século XVI, a Inglaterra conseguiu uma vitória impressionante sobre a marinha espanhola, a tal da Invencível Armada. Essa vitória mudou tudo. De repente, os mares estavam abertos e a Inglaterra finalmente tinha carta branca para começar seu próprio império na América do Norte. Mas assim, por que alguém largaria tudo para encarar uma viagem super perigosa para um continente desconhecido? Basicamente por dois grandes motivos. O primeiro era religioso. Grupos como os puritanos eram perseguidos na Inglaterra porque não concordavam com a igreja oficial do rei. A América, para eles, era a chance de rezar em paz. O segundo motivo era a grana, ou a falta dela. Para muita gente pobre na Europa, a América era a promessa de ter um pedaço de terra, de construir uma vida nova, era a chance de um recomeço. E essa imagem aqui é o retrato perfeito desse sonho. A gente vê a chegada dos peregrinos em 1620 no famoso navio Mayflower. Eles não estavam atrás de ouro. Eles queriam fundar um lugar onde pudessem viver de acordo com a fé deles, sem ninguém para dar palpite. Foi assim que nasceu a colônia de Plymouth. E essas colônias foram crescendo. Mas o mais curioso é que elas cresceram de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, aqui no Brasil. Elas cresceram com uma liberdade surpreendente. E o nome disso é um conceito-chave: negligência salutar. O nome é estranho, mas a ideia é simples. Como a Inglaterra não achou ouro e prata de cara, ela meio que deixou as colônias se virarem sozinhas. E por que isso é tão importante? Porque nesse esquecimento, os colonos aprenderam a se governar, criaram suas próprias assembleias, suas próprias regras, e sem perceber, foram criando uma identidade própria, cada vez menos inglesa e cada vez mais americana. E essa autonomia toda, claro, gerou independência econômica. As colônias do norte, principalmente, criaram uma rede de comércio só delas. É o famoso comércio triangular que a gente vê no mapa. Eles levavam rum para a África, onde trocavam por pessoas escravizadas que eram levadas à força para as ilhas do Caribe para trabalhar na produção de melaço, que, por sua vez, era levado para a colônia para fazer mais rum. Um sistema terrível, desumano, mas que deu muito poder e dinheiro para esses colonos. Agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, as colônias inglesas, com liberdade, governo próprio, economia forte. Do outro, colônias como o Brasil, presas no pacto colonial, onde tudo era controlado e explorado para enriquecer a metrópole. Essa diferença é a chave para a gente entender por que a ideia de independência nasceu lá com tanta força. Mas essa época de deixa a vida me levar da Inglaterra estava com os dias contados. Uma guerra gigantesca entre as potências europeias ia virar essa mesa e mudar para sempre o destino da América. Foi a Guerra dos 7 Anos. Pensa numa espécie de Copa do Mundo por territórios entre a Grã-Bretanha e a França. E um dos principais campos de batalha foi justamente a América do Norte. Lá, a guerra ficou conhecida como Guerra Franco-Indígena. Bom, no final, a Grã-Bretanha venceu, virou o maior império do planeta. Só que essa vitória veio com um pequeno detalhe: uma dívida absurda. A conta da guerra foi altíssima e, como a gente sabe, alguém sempre precisa pagar a conta. É aqui que a história vira de cabeça para baixo. Para pagar as dívidas da guerra, a Inglaterra olhou para as colônias e pensou: vocês foram protegidos pelo nosso exército, então tá na hora de ajudar a pagar a conta. Acabou a negligência salutar. E aí veio uma chuva de impostos. Primeiro, a lei do açúcar. Depois, a lei do selo, que taxava literalmente qualquer papel, jornal, documento, até baralho. E, por fim, a lei do chá. Para colonos que passaram mais de 100 anos decidindo as próprias taxas, isso foi um verdadeiro absurdo. Mas atenção!
A briga não era só pela grana, era por um princípio. O lema deles era: nenhum imposto sem representação. Ou seja, eles não aceitavam ser taxados por um parlamento em Londres onde eles não tinham um único representante para defender seus interesses. Isso, para eles, era tirar dinheiro do povo sem o consentimento do povo. E isso era tirania. E essa revolta saiu dos discursos e foi para as ruas. A coisa ficou feia. Em 1770, aconteceu o massacre de Boston, onde os soldados britânicos atiraram em manifestantes. E em 1773, a famosa Festa do Chá, que a gente viu no começo, mostrando que eles não estavam para brincadeira. E qual foi a reação da Inglaterra? Diálogo? Que nada. A resposta foi dura. O parlamento aprovou as leis intoleráveis. Fecharam o porto de Boston, proibiram reuniões e ainda obrigaram os colonos a hospedar soldados britânicos em suas casas. A ideia era isolar Massachusetts e dar o exemplo. Mas o tiro saiu pela culatra. As outras 12 colônias olharam para aquilo e pensaram: hoje é com eles, amanhã pode ser com a gente. E se uniram. A tentativa de esmagar a rebelião em uma colônia acabou unindo todas elas. O que era um protesto por direitos de cidadãos britânicos estava prestes a se transformar numa guerra total pela independência. E esse foi um momento histórico. Pela primeira vez, representantes de quase todas as colônias se juntaram na Filadélfia. Mas olha que curioso, o objetivo do primeiro congresso ainda era fazer as pazes. Eles mandaram uma carta para o rei Jorge III pedindo, por favor, para ele intervir e devolver os direitos deles. E a resposta do rei foi um sonoro não. Pior, ele declarou as colônias em estado de rebelião. Aí não teve mais jeito. Em 1775, quando os soldados ingleses foram confiscar armas dos colonos, a troca de tiros começou. A guerra pela independência tinha começado de vez. Com a guerra já rolando, o passo seguinte foi formalizar a separação. No dia 4 de julho de 1776, eles aprovaram a Declaração de Independência. O texto, escrito em grande parte por Thomas Jefferson, trazia essas palavras poderosas, inspiradas nas ideias do Iluminismo. Não era só uma declaração de guerra, era a certidão de nascimento de uma nação baseada na liberdade e nos direitos de todos. A guerra foi longa e difícil. O exército dos colonos, liderado por George Washington, era quase amador perto do poderoso exército britânico. A virada de jogo aconteceu quando a França e a Espanha, inimigas da Inglaterra, entraram na guerra do lado americano. Essa ajuda foi fundamental para a vitória final na Batalha de Yorktown, que forçou a Inglaterra a sentar e a assinar a paz, reconhecendo os Estados Unidos como um país independente. E assim, o que começou como uma briga por causa de impostos, terminou com o nascimento de uma nova nação, fundada em ideais de liberdade que inspiraram o mundo todo. E fica a reflexão para a gente, mais de 200 anos depois, como é que esses ideais de vida, liberdade e busca da felicidade continuam a nos influenciar e a nos desafiar até hoje.